acho assim, primeiro, nós não podemos dizer que é a oposição, porque tem muitos membros da oposição que agiram de forma coerente e votaram, inclusive, tanto no projeto de resolução como também no requerimento. Se você observar, o projeto de resolução é subscrito pela maioria dos membros da comissão parlamentar de inquérito, e o projeto de editamento é preenchido por 18, subscrito por 18 deputados, inclusive vários deles da oposição. Então, agora o que foi levantado por alguns deputados da oposição na sessão de ontem, de que o objetivo da alteração da resolução, da resolução que modificou o regimento, tinha como objetivo impedir o funcionamento das outras CPIs, um argumento equivocado. Primeiro porque nós alteramos, essa resolução que apresentamos ontem e foi aprovada, alterou o artigo 32 do regimento, que diz respeito ao prazo de funcionamento das comissões temporárias. No caso, a CPI é uma comissão temporária. O que eles se referiram em relação ao um suposto impedimento de funcionamento, de não funcionamento da CPI, por exemplo, que eles apresentaram do empreender, eles na verdade se equivocaram, porque o artigo que trata do regimento sobre o funcionamento de CPI é o artigo 34. Então, na verdade, quem fez a alusão, quem fez essa referência não leu nem o artigo que estava sendo alterado. Isso não foi alterado. Não leu nem a resolução. Porque a resolução que foi aprovada ontem alterou o artigo 32. Esse dispositivo do regimento que eles citaram é o artigo 34. O artigo 34, no inciso 7, no parágrafo 7, diz o seguinte: não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 3, salvo deliberação do plenário. Ora, salvo deliberação do plenário. Quer dizer que não existe obstáculo nenhum para o funcionamento de qualquer CPI nesta Assembleia. Se tem 2, 3, 4, 5 pedidos já em andamento na ordem cronológica, mas pelo parágrafo 7º, se houver um requerimento para a instalação de qualquer CPI do empreendedor ou de qualquer outra, que for posto em plenário, o plenário decidir para instalar, o artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 34 respalda. Então, que a oposição, alguns deputados da oposição que tinham dúvida em relação a isso, deveriam ter lido o artigo 34, parágrafo 7, não de forma, na verdade, política, querendo politizar uma matéria que não é política. Aqui na CPI da telefonia nós não tratamos de política aqui, tratamos do interesse do povo, tratamos dos danos que estão sendo causados pela má prestação de serviço. Não interessa cor partidária, não interessa a situação nem a oposição, interessa na verdade, defender a causa pública, o interesse público. Então esse argumento, na verdade, não assiste razão, é equivocado. Porque pelo próprio regimento interno, há mecanismo que faça com que, de acordo com a deliberação do plenário desta Casa, outras CPIs possam ser instaladas e funcionar. Além de instalar e estar em funcionamento. Somente a da telefonia móvel está em funcionamento hoje, não é isso? Você veja, né? Só tem uma CPI hoje funcionando na Casa, que é a telefonia móvel. Nós já fizemos mais de 30 sessões da CPI, inclusive sessões no interior do estado. Já visitamos acho que quase 20 municípios. Estamos no trabalho, graças a Deus, muito adiantado. E essa única CPI que está sendo, essa CPI que está funcionando, que está procurando dar resultado, aí ainda tem argumento desse tipo, querendo dizer que os nossos objetivos em relação à dilatação do prazo não é para concluir o trabalho, mas sim para atrapalhar a instalação das outras CPIs. Eu quero dizer que da minha parte não existe nenhum objetivo dessa natureza, eu não tenho como objetivo. Pelo contrário, eu como deputado, eu tenho a obrigação e o dever e a responsabilidade de colaborar com qualquer tipo de investigação que seja de interesse público, no âmbito da Assembleia Legislativa. Agora o que a oposição levantou, na verdade, não digo a oposição, mas alguns deputados da oposição levantaram em relação a essa resolução, foi uma injustiça. Foi uma injustiça porque a resolução apenas altera o artigo 32, não altera o artigo 34. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa formação de cartel e oligopólio aqui na Paraíba. O que foi constatado?
Olha, em relação à formação de cartel, possível formação de cartel, aos indícios, né, e oligopólio no estado da Paraíba, esses indícios chegaram à CPI após essa análise, após a análise de documentos, de depoimentos que a CPI da telefonia móvel já tem em mãos, já fez a coleta dos depoimentos, a oitiva e também a documentação, que no Brasil, na verdade, hoje existe um monopólio de grandes empresas, um oligopólio. Né? Hoje sabemos que as grandes empresas de telefonia móvel no Brasil é claro, a Vivo, a Oi, a TIM, né? E são as quatro principais, né? Tem outras que atuam mais no sul do país, mas são as quatro principais. Nós sabemos que, por exemplo, a TV por assinatura, há 2 anos atrás, ou mais um pouco, 2 ou 3 anos atrás, existia a NET e a GVT, que hoje já foram incorporadas essas outras empresas. A NET já está incorporada a Claro, já pertence ao mesmo grupo, e a GVT já pertence à Vivo. Inclusive há indício também de que a Vivo já controla uma boa parte da TIM, uma boa parte também da Oi. Então, o que é que nisso está ocorrendo, que está existindo o quê? Indícios de formação de cartel. Isso é prejuízo para a economia e prejuízo também para o consumidor, porque quando há um oligopólio, um monopólio, né, quando há associação de empresas para estabelecer tarifas, fixação de preços, né, de tarifa, inclusive com tarifa de um serviço que é essencial, de um serviço de autorização pública, como é a telefonia, como é o serviço de telefonia, tanto móvel como fixo, esse serviço de transmissão de dados, a formação de cartel e a formação de oligopólios é prejudicial, porque há uma elevação muito alta, danosa ao consumidor das tarifas, e há um prejuízo. Então esses indicativos a CPI tem, inclusive já através de depoimentos e documentos. Então nós vamos aprofundar essa situação, para inclusive, se for o caso, nós já temos indícios, inclusive, que tem empresas de telefonia que estão respondendo no CAF, respondendo por justamente formação de cartel. Isso chegou já ao crescimento da CPI. Não precisa apurar essa situação. Foi uma situação de evasão fiscal, sonegação fiscal. Como é que a Paraíba tem 5 milhões e 197 mil celulares ativos? No Brasil tem 283 milhões de celulares ativos. Se você for fazer uma proporção, 1,83% do que corresponde ao mercado da Paraíba. O faturamento das 5 maiores empresas no ano de 2014 foi 220 bilhões. Se fizer a proporção, esse faturamento na Paraíba deveria chegar a 4 bilhões. E o recolhimento de ICMS deveria chegar a 1 bilhão. Está acima de pouco mais de 300 milhões. Então existe essa diferença, precisa se verificar por que está existindo essa diferença. E nós sabemos também que a maioria, 93% dos telefones, segundo chega ao conhecimento da CPI, são pré-pagos. 93% dos telefones ativos no Brasil, somente no Nordeste, são pré-pagos. E quando qualquer consumidor vai recarregar o celular através do pré-pago, a recarga do pré-pago, não se tem, o consumidor não tem nota fiscal. Você pode ir tirar, não tem nota fiscal dizendo quanto foi recolhido de tributos, de ICMS, por exemplo. Então essas coisas eu não posso aqui de forma nenhuma afirmar peremptoriamente que está existindo sonegação, mas há indícios fortes. Porque quando a gente pega qualquer consumidor vai e coloca crédito, você não recebe a nota fiscal por serviço de telefonia móvel. Não tem lá o ICMS, 30% de ICMS equivalente a quanto? Que em qualquer fatura hoje, o consumidor tem esse direito de ter esses dados. Inclusive tem faturas, já que nós temos conhecimento na CPI, de telefonia pós-pago, que tem incluso também serviço de telefonia pré-pago, e que esses serviços estão sendo tributados como ISS, quando a alíquota é 3%, que deveria ser de 30%. Então nós estamos investigando esse fato. Como esse fato não estava no objeto inicial, teve que fazer esse aditamento para poder investigar e poder concluir também um trabalho em relação a esse aspecto. Outro aspecto, a licença ambiental, a proteção ao patrimônio, nós já tivemos conhecimento, inclusive aqui depoimento dado pela própria representante da SUDEMA, uma técnica da SUDEMA, afirmou que no Pico do Jabre
aqui na Paraíba existem várias antenas, está sendo inclusive apurado isso, existem várias antenas que não têm licenciamento, não tem licenciamento ambiental. Aqui foi o superintendente do IPHAN no estado da Paraíba declarou que não tem, o IPHAN nunca emitiu um parecer dizendo se era favorável ou não a instalação, por exemplo, de antenas aqui no centro histórico de João Pessoa, no município de Areia, que é tombado pelo um patrimônio histórico nacional. Então, essas coisas precisam ser esclarecidas. Daí porque houve esse pedido de aditamento do objeto e, consequentemente, do aditamento da prorrogação, porque do tempo necessário para a apuração. Porque vocês vejam bem, a gente, apesar de todo o esforço, mas ainda tem autoridade que a gente ainda vai ouvir em relação à telefonia móvel. No próximo dia 16, na próxima sexta-feira, de amanhã a 8 dias, nós estaremos ouvindo aqui na CPI um representante do Tribunal de Contas da União, inclusive a pessoa responsável pela fiscalização das telecomunicações no Brasil. Então, vai ser no dia 16. Os gestores dos fundos das telecomunicações, que é outra coisa também que a gente está com indícios fortes de que esses fundos não estão sendo aplicados, e para se ter uma ideia, são mais de 80 bilhões arrecadados já desde o início da instalação desses fundos das telecomunicações que não foram aplicados. Foram investidos quanto? Desses 85 bilhões arrecadados até 2014, foram investidos menos de 6 bilhões. Esse ano está previsto quase 10 bilhões, quer dizer, já vai ultrapassar a cifra de 80 bilhões não investidos. E na Paraíba, qual é o investimento? É esses 5 bilhões? Não, esses 80 bilhões, eu estou me referindo aos fundos das telecomunicações, dinheiro público. E aqui na Paraíba, tem o valor de quanto foi investido? Pelo FUST, a CPI não tem conhecimento de nenhum investimento desses 6 milhões que foram investidos, dos 85 bilhões, desses 6 milhões não tem. A CPI não tem conhecimento de nenhum investimento na Paraíba com esse recurso do Fundo das Telecomunicações. Nós temos conhecimento do que as empresas investiram nos últimos 5 anos. Que foi quanto? Nos últimos 5 anos, não posso dar um dado preciso, mas aproximadamente 200 milhões, 150 a 200 milhões por todas as empresas, né, durante esses últimos 5 anos. Só que o faturamento é muito... O valor, inclusive o lucro, a receita corrente líquida é muito superior a esse montante, né? Até o lucro mesmo real é muito superior. Então, esses fatos todos, como eu ia dizendo, o gestor do fundo não veio ainda colaborar com a CPI. O ministro das Telecomunicações foi convidado, nós já reiteramos o ofício e falta ainda ser agendado. Então, tudo isso, esses percalços que existem, não são provocados de forma intencional pela CPI. Né? São coisas que chegam, a CPI tem que ultrapassar, mas tem que ter justamente de prazo para poder cumprir com o seu papel. Mas, graças a Deus, em relação, como eu disse, a telefonia móvel está bem adiantada e vamos prosseguir para apurar realmente os outros fatos, objeto do aditamento.